Porque temos mais medo de tubarões que de vacas. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Pelo título você vai ver que é um episódio muito louco, né? Por um lado, a gente poderia responder: porque tubarões são carnívoros E vacas não. e vacas não. Mas a gente pode ter uma resposta bem mais complexa que isso, né, Altair? A ideia é essa. A ideia é, de novo, chegando em lugares onde a gente não esperava. Tá certo. A pergunta veio do Luca Fernandes, que trabalha numa mecânica de automóveis em Ribeirão da Prata, Minas Gerais. Cidade muito bonita, aliás. Um abraço pro povo mineiro. Ele diz o seguinte: oi, Ken, Altair, tudo bem? Queria agradecer pelo excelente podcast que me acompanha no caminho de ida e volta a pé para o trabalho praticamente todos os dias. Direto e reto, tem uma pergunta que me incomoda faz tempo. Por que temos medo ou somos mais afetados por coisas como tubarões e cobras, que são vistos como perigosos, mas não temos contato frequente e não temos receios de animais como vacas e cavalos, que são também perigosos, mas aprendemos a não ligar? Digo isso porque, como moro em uma cidade pequena, vejo cavalos e vacas com frequência e tenho certeza de que eles provocam muito mais acidentes com mortes por ano do que tubarões. Mas mesmo assim não os tememos. Por quê? Altair, a ciência explica essa pergunta que tira o sono do Luca Fernandes, Altair? Então, explica assim. Mas, assim, parece estranho, mas não é uma boa pergunta. Porque ó, é o tipo de pergunta que eu gosto, porque é uma pergunta cotidiana. Tipo, eu moro numa cidade pequena que tem vaca e cavalo, e eu já vi acidente com vaca e cavalo. Mas eu nunca... Acidente com tubarão é muito mais raro. Por que as pessoas têm medo? Fora a frequência, né? A gente acaba cruzando muito mais com vacas e cavalos do que com tubarões e cobras no nosso caminho, não? Isso. Então, por exemplo, por que a gente tem muito mais medo de tigre, nem tigre, mas por que a gente tem muito mais medo de onça do que de gato? Uhum. Né? É a mesma coisa. Tanto é que se o gato fosse do tamanho da onça, mataria o dono. De verdade. Igualmente. Igualmente. Né? Igualmente. Um pouco mais de um mês atrás eu estava em Roraima, em Rondônia, e eu vi uma onça de perto. Assim, mas eu não fui no zoológico. Você tem que aprender estratégias para não aumentar o risco percebido para a onça. Tipo, ela não vai te atacar, assim, freestyle, né? Mas você não pode dar as costas para ela, por exemplo. Porque, em geral, ela vai olhar seu tamanho, né? Você é um cara alto. Ela não vai te atacar de bobeira. Assim, não é só tamanho, é que ela não vê como predador mesmo. Assim, se ela visse como predador, não importa o tamanho. Tanto é que onça pega jacaré, que é maior que ela. Assim, preda mesmo. Uhum. Mas aí tem estratégias, assim, você ficar olhando pra ela, você tem que ficar andando pra trás. E se você tiver armado, e se ela avançar, você vai atirar. Não tem conversa, sabe? Não é pra dar boi. É igual macaco, sabe? Eu já trabalhei muito com etologia, né? Já trabalhei muito no mato. Macaco, você não pode dar migué pra macaco. Porque se você der as costas e fizer uma coisa, ele vai te morder, ele vai te pegar, e ele é forte, sabe? Então, assim, o mundo natural, a galera não faz ideia, bicho de cidade, não faz ideia do que é o mundo natural mesmo, né? E mesmo o mundo da fazenda não é tão natural quanto o mundo de verdade, sabe? Da natureza mesmo. Então, é complicado, as pessoas subestimam o risco para algumas coisas e aumentam outras. Então, na verdade, esse episódio é um episódio que vai falar especificamente sobre risco. A ideia de risco, tá? E que é uma coisa muito interessante, assim, eu pessoalmente acho. Então tem várias situações que, dependendo do contexto, a gente superestima o risco ou subestima risco. Então, com certeza, quem você já viu cavalo e vaca? Você lembra os contextos que você já viu um cavalo e uma vaca? Olha, já vi em vários contextos, viu? Tanto em fazenda, quanto em estrada de terra, né? Quanto em aras. Mas você nunca interagiu com uma, assim? Você já andou a cavalo? Já interagi, já andei a cavalo, gosto inclusive de andar a cavalo. Claro que, né, eram cavalos já domados, né, vamos dizer assim, não eram selvagens, né? Já alimentei vaca,
né? Já tirei leite da vaca, né? Mas aí também em contextos controlados, né? Em fazenda, etc. Então. Porque isso é a sua experiência individual. Então, a sua experiência individual com vacas e cavalos mostra que tá tudo bem, né? Mas tem uma questão de contexto, que tem que ser avaliado também. Então, por exemplo, quando tem aquelas fazendinhas que você leva criança, sabe? Aí tem a fazendinha, tem a ovelha, tem o patinho, tem essas coisas, né? É um ambiente controlado que você leva as criancinhas e as criancinhas têm e pai e mãe é muito besta. Fica, vamos pai de cidade é muito otário, meu Deus do céu. Vamos dar uma experiência da natureza pra criança. Aí leva na fazendinha pra dar comidinha pra ovelha. Gente, isso aí é uma tapiação louca. Tipo, eu não entendo. Experiência não é, vai ser uma experiência bem fake, na verdade. Completamente. Agora, conhecer o bicho é legal. Não, isso. Conhecer o bicho ao vivo, né? Assim, que ele conhecia só no livrinho. Não, isso é legal mesmo. Inclusive ver os comportamentos, ver alguma coisa. É interessante, né? Daí vem o caráter dialético, por exemplo, do zoológico. Zoológico é legal, porque você vê mesmo bichos que você não veria, assim, normalmente. Mas tem um caráter dialético, porque para deixar o bicho preso. É uma prisão, né? Não era um passado muito distante, em vez de outros animais, tinham outras pessoas presas ali, né? Tinha zoológico de pessoas também. Então é meio que um deslocamento disso. Então é dialético. Então vamos nos basear em dados, tá? Então em vez das experiências da fazendinha, vamos pensar em dados. Temos dados que mostram que a prevalência de mortes por ataques de tubarão é, em média, 1 por ano. 1 por ano? 1 por ano, em média, tá? É uma distribuição de um evento bem raro, tá? A frequência do evento é raro. Quando você pega vaca, só vaca, é 20 por ano. 20 por ano. 20 por ano. Então imagina, por exemplo, que se você fosse um alienígena e chega em São Paulo, chega aqui no Brasil, né, e você recebe um relatório. Esse relatório diz que tem 1 morte de tubarão por ano e tem 20 mortes de vaca por ano. Você vai ficar mais longe da vaca do que do tubarão. Opa! Com base nos dados. Sim. Não é verdade? Então, essa é a contradição. E a gente fala de vaca, de tubarão e vaca e tal, mas na verdade envolve várias outras coisas também, né? A maneira como a gente superestima ou subestima o risco depende da disponibilidade da informação pra gente. Depende do tipo de informação e de como a informação é disponível, tá? Então, assim, se eu me basear em dados mesmo, eu tenho que ter mais medo de vaca. E é verdade, eu já vi vaca selvagem. Assim, selvagem não, mas assim, quando você tem uma agricultura extensiva, uma pecuária extensiva, a vaca fica lá meses lá entre as vacas, né? Então ela desenvolve comportamentos assim muito territoriais, principalmente o boi, né? Tá. Se você entrar no lugar, o boi te mata. E não dá boi. Assim, você pega um boi Nelore, que tem uns 600 quilos, 500 quilos... Literalmente, o boi não dá boi. Não dá boi mesmo. Não, ele te dá uma cabeçada e ele pisa em cima de você até te esmagar mesmo. Ele te dilacera. Tá? Caramba! Não é pra dar boi, sabe? Não tem conversa. Sabe? As pessoas subestimam muito, tipo, outros bichos de verdade, né? Essa coisa da domesticação, e aí tem o episódio sobre animal doméstico, cria na gente várias miopias sobre como funciona a questão de cooperação, de competição, né? E às vezes, assim, na maior parte das vezes, os outros organismos não vão te atacar, a não ser que ele te veja como uma comida, como algo para predar, né? Então, e aí isso tem a ver com o nosso episódio sobre violência. Então, por exemplo, quando um leão tá comendo uma zebra, né? Ele não tá sendo violento, ele tá comendo. Tá? Na natureza não existe o conceito de violência. Tá? Ele só tá comendo. Verdade. Né? É o display dele, é o que ele precisa. Tá? Fazer o quê? A gente meio que romantiza demais essas coisas. Então, por exemplo, quando o cavalo coopera com você, ele não vai ser seu amigo. Ele ocupa o mesmo nicho ecológico. Então, às vezes, ele pode te matar com um coice, se você incomodar ele ou alguma coisa. Do nada. Do assim, nada. Né? Tanto que, né, a gente vê, sei lá, aqueles treinadores de golfinho ou de baleias, né, serem, de repente, atacados, né, passarem anos convivendo. Isso, o tigre mesmo, né, que acontece Sim, tigre. Também, às vezes o tigre que come a pessoa, e é isso. Até onde a gente sabe, o único organismo que vê a gente como comida é o urso polar. Urso polar, se o urso polar olhar pra você e vier atrás, você vai morrer. Assim, se você não tiver uma arma e tem que ter um calibre grande, você vai morrer, sabe? É simples assim. Urso polar não tem conversa, tá? Então, assim, a gente tem que entender essa coisa do risco real
das coisas, sabe? E aí, existe na psicologia social, né? Tem um modelo que chama modelo de vulnerabilidade cognitiva. O modelo de vulnerabilidade cognitiva diz o seguinte, que a gente costuma ter mais receio ou aumentar o risco, aumenta a percepção de risco de coisas imprevisíveis e coisas que a gente se sente na falta de controle. Então, por exemplo, a vaca, você tirar leite da vaca na fazendinha, naquele contexto, não te dá imprevisibilidade. Não parece imprevisível. Agora, se a vaca estiver lá solta e você pega a vaca, traz para tirar o leite, aí é outra coisa. Sim. Aí vai dar receio mesmo. Claro. Que é a nossa relação entre o gato e a onça, né? Então, a gente não tem medo do gato por causa de contexto. Vai pegar o gato de rua. Você não vai conseguir pegar, sabe? Você não vai ser legal com o gato de rua. Não dá. Tem gatos que, às vezes, ocupam certos lugares. Então, tem tem um bar, e aí no bar sempre aparece o gato. Mas o gato criou uma relação com o lugar. E aí, às vezes, ele deixa você mexer nele e tal, mas você não vai levar ele pra casa, ele não vai deixar. Sabe? Então tem essa coisa de cooperação do nicho ecológico. É muito mais ligado ao lugar. A minha cadela apanha da minha gata e ela tem, sei lá, 5 vezes o tamanho sim. da gata. Né? Mas apanha, porque ela demonstra uma agressividade assim que realmente intimida. Então. E se você vê uma onça que é 10, 12 vezes maior que o gato, mano, você é muito besta de achar que gato é bonzinho, sabe? E cabeça o cachorro. Compara um cachorro com um lobo. O lobo é 5 vezes maior que um cachorro. Você vê um lobo de verdade perto de você e fala, meu Deus do céu, vou morrer. Sabe? É por isso. Não dá. E olha que eu já vi bastante dessas coisas. Gnu, tipo, alce. Mano, um alce, você vai dar boi pra um alce, velho. O alce te dá uma cabeçada e te joga longe. Eu lembro de uma época, lembra do Mike Tyson, claro. Sim. Quando o Mike Tyson tava no auge, né? E ele era muito bom mesmo. O Mike Tyson pediu, uma vez, pra colocar ele numa jaula com um gorila. Porque ele achava que podia brigar com o gorila, de tão essa eu não lembrava. Não. E aí ele ia pagar uma grana mesmo pra colocar... Mano, o gorila... Um gorila médio, ele tem uma força de umas 6 pessoas. Assim, em média. Sim. Ia dilacerar ele, sabe? Você tem que ser muito egóico pra achar que você ia dar conta de um gorila. Sabe? Conseguiram convencer ele a não fazer essa com idiotice? certeza. Por isso que tá vivo hoje, por isso que tá lá hoje. Né? Mas enfim, a gente é muito besta. Essa coisa de percepção do risco é uma coisa muito importante, assim, é muito curiosa e muito importante para a psicologia, né? E aí, uma das características importantes da percepção de risco é essa vulnerabilidade. Então, eventos imprevisíveis, a gente tende a aumentar o risco, né? E variáveis ligadas à falta de controle ou não, também aumentam o risco. Então, se é uma coisa que eu tenho pouco controle, eu acho mais arriscado. Se é uma coisa mais imprevisível, eu acho mais arriscado. Isso é meio óbvio, né? Mas, por exemplo, a gente tem o Naruhodo 112, que é porque temos medo de avião, que é homenagem ao Reginaldo, aliás, né? Por que a gente tem medo de avião? Não é por causa da altura. Então, tanto que no episódio a gente fala que é diferente ter medo de avião e medo de altura. Então tem piloto de avião que tem medo de altura, mas não tem do avião, né? Por quê? Porque ele tem controle. Uma coisa é o medo por causa da altura, que aí é uma coisa mais sensorial. Outra coisa é o medo do avião, que diz respeito à falta de controle. Você se coloca dentro de um avião que você não tem controle nenhum. Você tá lá só aos ventos, né? Isso, você tá lá. Né? A sorte, vamos dizer assim. Aí o que se faz, por exemplo, para aumentar um pouco diminuir a percepção de risco no avião, né? Você já pegou avião várias vezes, você sabe que é tudo muito controladinho. Sabe? Tem fila, todo mundo certo, tem que seguir as regras, você não pode encher o saco. Não importa que você está na primeira classe, se você causar, você vai embora do avião, sabe? Então, esse rigor dá mais segurança e também diminui a percepção de risco. Porque tem regras que tem que acontecer para todo mundo, não importa, tá? Certo. Você pode pagar lá 100 mil reais pela passagem, se você causar demais, eles vão parar o avião e vão tirar você para fora. Isso dá mais senso diminui a percepção de risco mesmo. Tá? Porque dá aquela sensação que é tudo controlado. Mas você não controla o avião e você tá lá, sei lá, 3 mil metros de altura. Tá? 4 mil. Sim. Então, né? É meio complicado. Então, assim, medo de avião é bem diferente do medo de altura, né? Certo. E isso é um pouco parecido com a relação entre medo de tubarão ou de vaca. Porque o tubarão o tubarão fica no mar. Quando você está no mar, é como se estivesse a 3 mil metros de altura. É um ambiente muito diferente do seu. Você tá nadando, você já tá... Você se sente meio sem nenhum controle sobre aquela situação. Vulnerável. Quase nenhum, né? É um negócio vulnerável, né? Mas agora, quando você tá com a vaca, já é um ambiente mais comum, mais próximo do seu.
né? Então, você nunca pensou, né, que medo de avião poderia ter a ver com medo de tubarão, Não. por exemplo. Tem a ver com o contexto, com o ambiente e a percepção de risco. E aí, você tem que, quando você pensa o risco, você tem que pensar o risco em duas frentes, né? Que eles chamam de rápido e devagar, e eu não gosto, eu acho ruim. Faz muito mais sentido pensar em perto e distante, tá? Então, você tem o risco como análise e o risco como experiência, né? O risco como análise é assim: quando eu for avaliar o risco de alguma coisa, é um sistema analítico. Então eu me baseio em regras normativas. Eu vou me basear em probabilidade, em cálculo, em avaliação de risco. É uma coisa mais distante. Então, a probabilidade de você ter uma doença é 30%. É distante, né? É 30%, é uma coisa que leva em conta a população, não eu. Eu não vou estar nos 30%, sabe? Alguma coisa assim. Então é uma coisa distante. Mas você tem o sistema experiencial, que é pensar como sentimento, que isso é mais modelado por questões evolutivas, né? Que é baseado em acerto e erro. Então, as suas experiências de vida com vacas não fazem você pensar que a vaca vai te fazer mal, né? Porque tudo deu certo, dá tudo bem e tal, né? Então, geralmente, o sistema experiencial de percepção de risco, ele é menos consciente, ele é baseado em imagens e associações, e uma coisa muito interessante, o sistema experiencial de risco, ele é necessariamente moral. Você tem um senso de certo e errado. Então, por exemplo, se eu faço uma coisa que eu acho que é certa, eu atribuo menos risco a ela. Isso a sua área mexe muito bem, tá? É a área de publicidade. Então, por exemplo, eu quero que você compre um produto que, teoricamente, pode gerar algum mal para você. Tem algum risco, não gera mal, mas tem algum risco, tá? Eu quero que você compre, sei lá, um produto que, se ele tiver mal configurado, ele pode te dar um choque, tá? Grave. Tá. Então, eu quero fazer você comprar um chuveiro, alguma coisa assim. Na propaganda do produto, eu posso falar coisas que dizem respeito a aspectos bons do chuveiro, aspectos morais, né? Então, se eu digo que essa coisa é boa pra você, diminui a percepção de risco e vale a pena você ter a coisa apesar do risco, entende? Num nível mais longo, isso é ligado à ideia de guerra. Quando você vende a propaganda de uma guerra como sendo algo que vale a pena o risco da guerra, é porque você acha que ela é boa, ela é moral. Então, eu dizer que algo eu separar as coisas em bom e mal é uma forma de aumentar ou diminuir a percepção de risco. Percebe? Então, moralidade... E aí não mexe com a percepção de risco analítica, que é probabilidades. Não muda as probabilidades, mas muda a percepção de risco experiencial. Entende? Então, é o tipo general falando pro soldado. Hoje é o seu momento, temos que lutar pelo ideal, pela guerra, tal. Então, a pessoa percebe que ela está numa situação de nós contra eles, de bom contra mal, então ela diminui a percepção de risco e vai pra guerra. Isso vale pra jogos também. Agora é nosso último jogo, a gente tem que dar o máximo, esse tipo de coisa, sabe? Esse incentivo, né? Sim, nós somos sim. melhores, a gente precisa ganhar, então você dá uma sensação de nós contra eles, de bom e mal, né? Entendi. E aí, isso é muito importante da percepção de risco do ponto de vista experiencial. Se você divide as coisas em bom e mal, e você acha uma coisa boa, você vai diminuir a percepção de risco e vai atrás. E aí você se expõe ao risco. Muitas vezes, às vezes, riscos desnecessários. Percebe? Entendi. O lance. Então as pessoas não tendem a associar risco com moralidade, mas tem relação dessas duas coisas. E aí é onde entra, por exemplo, a relação entre percepção de risco e a percepção política, né? Tem uma área de estudos que é muito interessante, que é chamado história experimental. Como a gente... São experimentos para mostrar como que a gente entende a história, né? História mesmo, história com H maiúsculo, tá? Então, por exemplo, você acha hoje, Kim, pode falar com o coração, você acha hoje que o mundo está pior do que antes? Você tem essa sensação? Depende do antes, né? Talvez em relação a algum antes meu, sim. Isso. Mas eu sei que a gente é um grão de areia na história. Então, né? É que eu sou uma pessoa sensível, tá? Mas tem um artigo muito interessante da Nature, que é de 2022, né? E esse artigo, eu tava guardando esse artigo faz tempo, falei, porque, poxa, esse artigo vai caber em algum lugar, aí coube hoje, né? É um artigo de um pesquisador que chama Adam Mastroianni, e é um artigo feito baseado em bibliometria. Tá? Ele pegou vários outros artigos já publicados, né? E aí, é um artigo interessante pelo seguinte, ele pegou várias surveys que já foram feitas no passado, de 1949 a 2019. É muito tempo, né?
E aí, ele pegava nessas surveys perguntas parecidas com isso, com essa ideia geral. Você acha que a sociedade está ficando menos honesta e ética ou mais honesta e ética? Né? Isso era uma pergunta. E outra era, você acha que a nossa sociedade hoje está passando por um problema de declínio moral? Sim ou não? Tá? Então, entre as surveys a pergunta variava um pouco, mas era em torno disso. Tá? Então, de 1949 a 2019, ele pegou 177 surveys que totalizam 220 mil pessoas, que foram avaliadas em todo esse tempo. Quando você perguntar, a sociedade está ficando mais ou menos honesta, né, com o tempo, 84% diz que sim, que está ficando menos honesta. No passado era melhor. Aquele saudosismo, isso. Né? E aí a gente vai achar que é coisa de gente velha. Não é, independe da idade. E aí ele mostrou, independente covariando para a idade, não muda isso. Né? Até adolescente acha que no passado era melhor do que agora. Ele tem esse saudosismo até de uma época que ele não viveu. Isso, exatamente. Né? E aí quando você pensa em declínio moral, a sociedade hoje está em declínio moral em relação a antes, né? 94% das pessoas disseram que sim. 94%. Olha só. Isso é o que a pessoa está pensando, né? Mas não quer dizer que é o que acontece. E aí o que ele fez? Ele pegou outros dados mostrando assim, pessoas são tratadas com respeito? O quanto que você foi tratado por respeito no último mês? E aí ele pegou várias surveys ao longo do tempo vendo isso. E pessoas são solícitas, né? Ele pegou também essa prevalência ao longo do tempo. Essas prevalências ao longo das décadas não mudam. É estável. O que muda é a percepção. Não muda o que as pessoas de fato são. O que muda é a percepção que você tem. A gente sempre acha o passado melhor do que hoje. Entendi. Percebe que é um problema? Então temos um viés. Então a gente tem um viés psicológico, né? Você entende quem? Assim, que a nossa experiência a nossa experiência cotidiana é que as pessoas são, na mesma proporção, são solícitas, tratam a gente com respeito, né? Essa é a nossa experiência. Sim. Mas mesmo assim a gente acha o passado melhor. E o presente está pior. Sim. Então a gente tem um viés psicológico. Quais são as consequências disso? Qual é a consequência? A primeira consequência, assim, a gente tem um Naruhodo sobre isso, que é o episódio 262, porque que a gente dá mais atenção às notícias ruins, né? A gente tem um viés de negatividade. As coisas ruins atraem mais nossa atenção. No presente, né? E um outro problema é a arquitetura das mídias sociais. Porque toda a informação na mídia social, como a gente já falou antes, é tipo uma feira do rolo. É todo mundo gritando e sendo exagerado, né? Quando você pega as pessoas falando nas redes sociais, assim, é sempre exagerado. Parece um sinal de aviso, de alerta, para trazer para você a atenção que parece uma notícia ruim. E é por isso que notícia ruim espalha mais rápido, né? Viraliza mais rápido. Isso é um viés nosso. E qual a consequência disso? Tem uma consequência muito grave, que é, por exemplo, como que a gente escolhe dirigente. Como é que a gente escolhe político, né? Se a gente tem uma sensação, que não é verdadeira, de que acha que hoje tem um declínio moral em relação ao passado, que não é verdade, mas a gente acredita, né? Quando a gente ia aparecer um político que fala, estamos aqui para trazer de volta a moralidade, hoje eu tenho... Porra, né? As pessoas vão escolher. Então, o que acontece? Leva ao autoritarismo. E uma coisa que não é verdade, tem a ver com a gente, o que a gente acredita. Percebe esse viés? Ou seja, é uma narrativa bastante eficiente, então. Então, né? Bastante eficiente, baseada no nosso viés, né? Por quê? Porque a gente tem mais medo do tubarão e da vaca, né? Do que da vaca. Então a gente tem uma desconexão entre a experiência e os dados. Isso é cotidiano. A gente tem isso muito, mesmo. Todas as pessoas, incluindo eu e você, tá? Sim. Todas as pessoas. Não é um bagulho louco? Muito louco. Né? Então, você vê como afeta? Porque assim, quando eu vou escolher um dirigente, eu tenho um efeito decisório, né? E esse efeito decisório eu não vou basear na minha experiência, eu vou basear na sensação da experiência. Lascou-se. Entende? E aí tem a propaganda política que ressalta a sua relação com a sensação da experiência e não a experiência. Sim. Né? Nenhum político vai chegar, olha a série histórica dos nossos dados. Não vai fazer isso. Claro que não. Porque provavelmente é igual pra todo mundo, né? Não vai ter diferença, mas vai jogar na emoção, né? Vai lá segurar a criancinha, né? Vai salvar lá, cuidar do cachorrinho, esse tipo de coisa. E aí a gente fala, né, de propaganda política, né? A emoção pública é muito importante para mobilizar grupos para agir contra outros grupos, né? Na nossa sociedade polarizada, isso vai ficar pior ainda. E aí volta no modelo de vulnerabilidade cognitiva. Como eu falei anteriormente, cenários mais imprevisíveis, a gente atribui mais risco, né? Então, olha como vai encalacrando, né? Se eu tenho uma percepção, eu tenho uma sensação distorcida do passado, eu acho que o passado foi muito melhor que agora, né? Isso é um dado consistente, as pessoas têm isso.
Isso é baseado num viés de negatividade. Eu dou mais valor para as notícias ruins. Tem as mídias que ficam lançando todas as informações como se fossem mensagens, assim. Como se fosse aviso de perigo. Então, se eu passo muito tempo na rede social, eu tenho a sensação que eu estou em perigo. Se eu estou em perigo, e que de fato não estou, mas eu sinto que eu estou, o cenário, o meu mundo próximo, ele é mais imprevisível, né? Sim. Então, o sistema experiencial de percepção de risco, ele é muito mais ativado porque ele é próximo de mim, do que o sistema analítico, que é baseado em probabilidade, que é o distante. Então, eu começo a desprezar os dados. Eu começo não mais a levar em conta os dados. E aí eu começo a polarizar ainda mais. Então, eu só vou ter segurança nas pessoas próximas a mim. E não é próximo geograficamente. É quem pensa igual a mim. Né? Lascou-se tudo. Vai ficar cada vez... E aí, cada vez... quanto mais imprevisível você sente o futuro, né? Menos pessoas você vai ter parecido com você. E aí você vai ficar sozinho. Você começa a ficar isolado. Né? Que tristeza. Não é horrível? Não, mas é um cenário, assim, cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente, comum. Começa no medo de tubarão e de vaca, e não de vaca, mas cai nisso. É a maneira como a gente funciona, né? Mas, por outro lado, nós somos animais sociais. Né? Como é que a gente subverte essa dinâmica? Então, aí você percebe que essa dinâmica baseada na dissociação entre sensação e comportamento, né, e dados, gera e aí um viés evolutivo que a gente tem de priorizar notícias ruins, né? Acaba levando à solidão, e aí a gente vê porque a nossa sociedade atual, apesar de muito tecnológica, é doente. Né? Exatamente porque tem um conflito entre o viés de negatividade, né? de priorizar notícias ruins e tal, e também a nossa tendência gregária a ser social. Percebeu que tem um conflito, mas por conta pela própria ideia da rede social e pela lógica de mercado que a gente tem, isso gera... Você, por meio dos produtos e serviços, você busca conexão. É isso que o sistema de mercado vende. Então, assim, pela lógica social, eu vou ficar cada vez mais sozinho, né? Porque o mundo é imprevisível, eu acho que o passado é melhor, eu estou vivendo o presente e o presente é ruim, o futuro é terrível, eu vou ficar cada vez mais sozinho, né? Onde que é a minha mola, né? A minha boia de escape? O consumo. Se eu consumo... Porque o que me afeta? Não são os dados, é a experiência, é a sensação, né? Onde que eu posso mudar a minha sensação das coisas e ter segurança? Por meio de experiências de marca, de produto, de serviço, de coisa. É muito pernicioso, Ken. Vocês são muito desgraçados. Que desgraça isso, Altair. Não, você que tinha que me falar isso, né? A culpa é de vocês. Mais um episódio falando mal de marketing. Eu não consigo resistir, porque não dá. A literatura é tão robusta, não tem como, né? Mas você percebe que é tudo bem feito. É bem feito, é bem calacrado, bem amarradinho. Aí vem a questão, não, tudo bem. Então, quer dizer que a minha única possibilidade de ter uma sensação menos insegura do mundo é por meio do consumo? Se você não tiver reflexão, E aí, claramente, você vai separar pessoas que têm mais privilégio de quem não tem, vai gerar uma eugenia social, ferrou tudo. Qual que é a solução? A guerra mesmo, né? Então, e aí o que vai acontecer? O cara desfavorecido, né? O cara que não tem nada e não tem, não tem uma capacidade de amortizar o custo da sensação negativa que ele tem, ele vai criar o quê? Ele vai criar uma noção moral da realidade. Então ele vai separar tudo em bom e mal. E a ideia, para um mundo um pouquinho mais justo, é lutar pelo que é certo. Essa é a experiência do soldado, né? Então o rico vai contratar o pobre como soldado para lutar por ele. Olha que merda! Não é uma sociedade distópica bacana? Precisa ficar escrevendo romance? Não precisa ficar escrevendo romance. Já tá tudo aqui nos artigos, né? Ai, que é muito difícil. Eu sofro, né? E começou com o tubarão e a vaca. Percebe? Você vê só? Então, de um tubarão e uma vaca chegamos nisso. Ai, é complicado. Eu mesmo me surpreendo comigo mesmo falando, agora que eu estou falando e não só pensando. É muito complicado, que é difícil. Mas aí, agora que a gente chegou na metade, é o desespero, né? Aí da metade pra frente, dá pra fazer coisas? Dá pra fazer muita coisa. De verdade, dá pra fazer muita coisa, tá? Só que tem um problema. E é um problema que a gente tem também. A gente quer buscar soluções para as coisas. E o que a gente chama de solução? Solução é alguém que vem e resolve o meu problema. Porque a gente pensa como consumidor. Essa que é uma merda, né? A maneira, na sociedade de mercado que a gente tem hoje, a maneira como os indivíduos se constituem
é como uma mídia e um consumidor. Ó, pode parar pra pensar em você mesmo, Ken. Ó, você, agora, e não tô falando na internet, tá? Na sua vida. Você é uma mídia e você é um consumidor. Você é uma mídia por quê? Porque você tem uma rede social e você tem seguidores, tá? Independente. E você é um consumidor por quê? Porque o que você mostra na rede são coisas que você tem ou faz. Não são as reflexões daquilo que você faz. É só o que você tem ou o que você faz, né? Logo, os outros consomem você. Então você é um consumidor e uma mídia ao mesmo tempo. Sim. Percebe? Esse é o nosso perfil identitário, né? Público, hoje. É ser um consumidor e uma mídia. Né? Então, os outros podem ver você de forma moral também. Então, se eu sigo você, e eu odeio esse nome seguidor, né? Eu adoro do ponto de vista semiótico, porque é exatamente feito pra fuder a gente, né? Mas assim, é exatamente isso, a pessoa te segue, exatamente porque ela te segue, porque ela tem um viés moral. Você é certo ou errado. Deixei de te seguir, né? Eu troquei o seu Deus por outro. Vou te deixar de seguir, vou te cancelar, inclusive. Isso, exato, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar essa visão identitária de mídia e de consumidor. Porque o problema não é como o outro te vê, como você vê a você mesmo, né? Você vê a você mesmo como uma pessoa que é medida pelo que você tem ou o que você faz. Mas não pela reflexão do que você tem e do que você faz. Essa reflexão é algo mais interno, tem que ser seu, internamente, né? E aí, os trabalhos trabalham nisso. Como é que a gente diminui a percepção de risco sobre o futuro e aumenta a nossa volição interna, né? E aí tem 3 saídas, basicamente. Uma delas é o poder dos números na comunicação de risco. Aí tem um artigo de 2025 mostrando assim... Porque como a gente tem 2 sistemas de risco, o experiencial e o analítico é o distante, que são as probabilidades, a gente tem que dar um jeito de pegar esse sistema, que são os dados, e trazer mais perto da pessoa, né? Dar um pouquinho mais de segurança. Falar, ó, apesar de você estar achando o futuro muito ruim, olha os dados que estão mostrando, sabe? É o que a gente tem de realidade, são os dados, né? Que é um pouco o que se faz quando um analista, por exemplo, começa a mostrar quanto hoje morrem menos pessoas por doenças, ou de fome, ou né, coisa do gênero. Só que, por exemplo, eu vou te dar um dado real, tá? É um dado do relatório da Ambima, lá que eu participei, voltando até no episódio sobre bets, tá? Uma informação, assim, 72%, e é real, 72% das pessoas que jogam bets hoje, bet de tigrinho ou bet esportiva, 72% jogam a bet pra amortizar uma perda que elas já tiveram antes na bet. Percebe que é zoado? E 72% não é pouca gente. Não. Será que isso diminui a chance de você começar ou não a jogar na bet? Não diminui. Não. Porque depende do seu contexto próximo. Então, se você tiver num contexto próximo muito desfavorecido, correndo atrás de dinheiro, né? Esse 72% você vai imaginar, tudo bem, é bastante, mas eu não faço parte disso, né? Porque eu não tô perdendo e amortizando perda. Eu não tô nesse lugar. Você não tem empatia, né? Você não tem alteridade, na verdade. Então, assim, quando você tem o risco muito próximo, a percepção de risco muito próximo, você é afetado por pessoas que têm empatia por sua condição. Quando o seu sistema está mais estável, próximo, você vai ter capacidade de ter alteridade pelo diferente. Então, por exemplo, tudo bem que as pessoas lá estão perdendo a vida na bet, mas isso não torna a minha vida melhor, percebe? Sim. Então, esse que é a dificuldade de jogar com os números. E aí, esse artigo de 2025 é muito legal, que é, por exemplo, você customizar números, apresentação de dados baseado no seu perfil. Então, eu não vou mostrar os dados em geral, eu vou mostrar os dados das pessoas como você, entendeu? Então, eu pergunto pra você assim, em vez de mostrar um relatório, eu faço um site e coloco pra você quais são os seus dados. Idade, sexo, renda, e aí ele já mostra do relatório os dados de pessoas parecidas com você primeiro. Então, a pessoa como você tá assim. Para tentar gerar uma proximidade maior aí, e aí sim uma capacidade maior de alteridade. E depois vai indo pro distante, né? Então, apresentar os dados do perto pro distante. Isso é juntar as duas coisas, sabe? Esse artigo é genial. É muito bom mesmo. Isso torna os números mais palatáveis e significativos, sabe? Então você customiza a apresentação dos dados dependendo do agente, das características do agente. É a ordem. Você vai mostrar todos os dados, mas a ordem muda, né? Os cruzamentos muda. Isso é fantástico. Isso demonstra uma eficiência maior, por exemplo, na mudança de uma opinião. A ideia é essa. Já tem nesse artigo, como é 2025, acabou de sair, né? Mas já tem um estudo empírico inicial que melhora.
melhora a percepção de risco de coisas. A pessoa dá a percepção de risco que as coisas merecem. Tá? E hoje, inclusive com o GPT, né, pelo menos serve pra alguma coisa. Dá pra você colocar pra ele, eu já até testei isso, dá pra colocar pra ele um conjunto de dados, né? Assim, eu não vou fazer... GPT não sabe fazer conta. Eu não vou falar pra ele analisar os dados, eu já dou a análise, né? E aí eu consigo pedir pra ele, ó, eu pego uma pessoa com seu perfil, eu vou perguntar, eu faço o GPT pra você pedir um prompt assim, coloque seu perfil. Aí você escreve e ele já te apresenta os dados no seu perfil. Então, isso ajuda muito. Nossa, isso inclusive, e aí é uma expectativa que eu tenho, né? Que isso vai ser a nova contra-propaganda política, sabe? Então, na hora de você descobrir o candidato que você gostaria mais, sabe? Baseado no seu perfil, no perfil dos candidatos, fazer um match, sabe? Isso dá bastante poder analítico, assim, pro indivíduo, tá? Outra coisa importante é essa ideia de você controlar o que é controlável. Controlar o que te controla, né? É essa a ideia. E aí, os trabalhos são bem legais, porque eles mostram... Que a gente falou no episódio sobre amizade entre homem e mulher, né? Que tem uma diferença, não do sexo, mas do gênero, né? Que é a diferença de autocontrole e autorregulação. Que aqui vale a pena trazer um pouco, né? O que seria autocontrole? Autocontrole seria você ser capaz de alterar as variáveis que são função de um comportamento. Então, por exemplo, o autocontrole é um conceito que vem da teoria comportamental, né, do Skinner, principalmente, mas ele fala uma coisa interessante, assim, que você ter autocontrole não é só você controlar suas emoções, não é isso. É você controlar as causas dos comportamentos que te fazem bem ou mal. Então, por exemplo, se eu só faço coisas que me fazem bem, eu faço tudo o que me faz bem, eu não sou autocontrolado, eu sou impulsivo. Porque eu vou ter que ficar procurando coisas que me fazem bem a despeito do custo, né? Se eu for atrás de coisas que só me fazem mal, eu também não sou autocontrolado, né? O que é ser autocontrolado? É você você buscar comportamentos que podem ser punições e reforços ao mesmo tempo. É você buscar, tipo, a incerteza. E aí vem a ideia de consistência. O que é ser autocontrolado? É ser consistente. É você fazer o que tem que ser feito o tempo todo, tá? Algumas vezes vão dar certo, outras vezes vão dar errado, mas em média vai dar certo. Porque você é consistente, sabe? Tá. Então, assim, você buscar sempre o melhor, você vai ser impulsivo. Você buscar sempre o pior, você também vai ser impulsivo. A ideia é a moderação. É você buscar comportamentos que podem gerar reforço e punição ao mesmo tempo, mas você avalia. Então, não, agora eu tô fazendo um negócio que é ruim pra mim, mas vai ter um ganho depois, né? Ou, agora eu estou fazendo uma coisa que é boa pra mim, mas pode ser que no futuro não seja. É você ter esse filtro, sabe? De perceber, ó, estou me arriscando mais, mas vai ter um payoff depois, ou estou me arriscando menos, mas pode ser que piore depois, sabe? Sabe aquela coisa de o técnico não mexe no time que tá ganhando? Isso não é autocontrole, isso é impulsividade, entendeu? Porque você tá agindo no presente, você tá agindo no agora. A ideia não, vamos fazer uma aposta, né? Vamos dar uma arriscada. Ou não, agora você tem que ter dar uma segurada. Esse filtro melhora muito sua percepção de risco das coisas. Só que isso implica você. Você vai ter que dar um pouco do seu sacrifício, né? E lembra que eu te falei que você é uma mídia e um consumidor, né? A última coisa que um consumidor tem é paciência, não é verdade? Sim. É aquela lógica, né? Eu tô pagando, se eu tô pagando, eu tenho que ter o que eu quero. Pensamento de criança. E logo. E do outro lado, o que vem? O cliente tem sempre razão, né? Então, um consumidor nada mais é do que a criança de 6 anos. Nada mais é do que isso, né? A gente infantiliza as pessoas fazendo isso. Então, eu tenho a solução do seu problema, compre meu curso, meu negócio. Estou te infantilizando, né? O que é te dar mais autocontrole? É ter a capacidade, não, ó, agora eu tô fazendo um negócio que é bom pra mim, mas pode ser que seja ruim, vou reavaliar. E agora eu tô fazendo uma coisa que é ruim, mas pode ser que seja boa, né? Em outras palavras, você altera as variáveis que são função do comportamento. Você trabalha com as probabilidades, entendeu? E aí você tanca o fato de, às vezes, você ser otário e às vezes não, né? Não tem coisas do seu passado, Ken, que você claramente se arrepende assim, puta, eu gastei um tempo, eu joguei minha energia fora pra nada. Não tem. Mas muito mais do que eu gostaria. Isso, eu tenho isso também. Às vezes eu acordo de manhã e fico pensando, que desgraça, quanto tempo eu perdi naquela merda. Mas não adianta, já foi, né? O que você pode controlar? O comportamento do futuro, né? Então, se você continua sofrendo por algo que aconteceu no seu passado, se você continua sofrendo por isso, né? Assim, você tem direito de sofrer, mas isso não pode te controlar,
sabe? O autocontrole seria assim, vem esse sofrimento, fala, que desgraça, você fica meio puto, né? Mas tudo bem, você tem que sentir esse emputecimento, beleza? Mas isso não pode te controlar o comportamento futuro. O que aconteceu no passado pode ser por culpa do outro, né? E às vezes, e aí é importante saber, às vezes alguém te fez mal no passado, você tá todo lascado, mas pro outro só foi uma terça-feira qualquer. O outro às vezes nem lembra, né? Então assim, o que aconteceu no passado pode até ser genuinamente culpa do outro. Você carregar isso no presente é culpa sua. Sua. Né? Você continuar usando isso para balizar comportamentos do futuro, a culpa é sua. Né? Aí você está sendo otário. Você não está sendo autocontrolado. Você está escolhendo isso. Né? Carregar uma coisa que já não existe mais. Né? Já não faz mal. É um saco? É um saco. A gente consegue? Difícil. Por quê? Aí volta, a gente tem esse viés de negatividade. Né? A gente tem esse viés de negatividade. E é por isso que a gente acha que o passado era melhor. Porque você fica carregando a tralha no presente. É claro, quanto mais velho, mais tralha você vai carregando, né? Eu gosto muito da Mila, uma fala da Mila, dos 3 elementos, né? Um beijo, Mila, a gente se dá muito bem. Eu gosto muito dela. Que ela fala que a gente não passa de um saquinho de traumas acumulados. É exatamente isso. O saquinho vai ficando mais pesado, né? Verdade. Não é interessante? Verdade. Então o conceito importante é o conceito de autocontrole. Essa coisa de você focar no comportamento mesmo. Sabe? O que eu faço, de verdade. Não é o que eu penso, é o que eu faço. Tá? Outro conceito importante é o conceito de autorregulação. A autorregulação é como eu regulo os meus sentimentos e os dos outros. Então, autorregulação é mais ligado com controle inibitório. Então, por exemplo, autocontrole é assim, eu não vou fazer isso, de verdade, eu não vou me comportar ou vou me comportar. É uma coisa mais agir no mundo. Autocontrole. Autorregulação é uma coisa mais do pensamento. Tipo, eu sei que você tá sentindo isso, então eu vou sentir aquilo. É uma coisa mais interna, sabe? Autorregulação, por exemplo, eu não posso... Tipo, alguém fez alguma coisa que eu não gostei, eu não posso cair no chão e ficar com birra. Ficar esperneando. Tá. Isso é autorregulação, tá? Autorregulação... Se eu não tivesse autorregulação, eu ficaria esperneando por uma coisa nada a ver. Você age como uma criança. Sim, tá? sim. Então, por exemplo, é muito esperado que crianças pequenas tenham um pouco de autocontrole, mas tenham baixa autorregulação. Por isso que tem birra. Sim. Tem o naruhodo de birra, por causa da maturação do cérebro. Conforme você vai ficando mais velho, isso é interessante. Crianças pequenas, né, em geral, elas atendem regras. Né? Você fala, fica aqui, faz isso. Em geral, elas atendem. Só que elas não atendem por muito tempo. Né? Então, elas entendem a regra, elas começam, mas depois elas vão dar uma escapadinha, daqui a pouco tá lá... trepando lá no alto do prédio, né? Por quê? Porque falta autorregulação. Então, o autocontrole é coisa de curto prazo, a autorregulação é mais de longo prazo. Precisa de mais planejamento, tá? Sim. Então, o que a gente... O adulto é meio que o contrário. A gente tem mais autorregulação, a gente regula muito o sentimento e não observa tanto o comportamento, né? Então, a autorregulação, você regula os seus sentimentos e os dos outros. E aí tem 4 fases da autorregulação. Tem a situação, que você avalia o contexto, né? Tô avaliando o contexto que eu tenho. Sim. Aí tem a atenção. Então, tem uma certa situação, eu vou prestar... O que tá me chamando mais a atenção? Aí eu vou fazer uma avaliação disso. É bom, é ruim? Quem tá pensando o quê? E aí eu vou ter uma resposta. Essa resposta é fazer algo ou guardar pra mim. Ou não fazer, tá? Tá. E aí, quando eu tava falando de risco, a gente tem aquele sistema analítico, que é trabalhar com probabilidade, com número, e o sistema experiencial, que é trabalhar com as experiências. Isso é no nível da área de percepção de risco. Isso tem relação, na psicologia, com a ideia de autocontrole e autorregulação. A autorregulação é trabalhar com as probabilidades. É uma coisa mais distante. Certo. O autocontrole é trabalhar com perto, né? Então, a ideia é fazer essa ponte. Porque quando você fala, por exemplo, percepção de risco, é uma coisa muito de comunicólogo, de economista, porque é como a gente vai criar a mensagem. Eu vou criar uma mensagem para aumentar a sua percepção de risco, diminuir. Então é papo de economista comportamental, é papo de comunicólogo, sociólogo. Não é tanto papo do psicólogo, porque o que tem a ver a percepção de risco com o meu comportamento? Eu mesmo. Tem a ver com autocontrole e autorregulação. Tá. E aí tem uma coisa interessante, que os artigos mostram isso mais recentemente, que tem um efeito de gênero, que é o que a gente coloca no Naruhodo sobre amizade entre homem e mulher. Né? Então, todo mundo tem os dois. Você tem autocontrole e autorregulação. Só que existe uma pressão maior de gênero por conta das estruturas sociais, não é uma questão de capacidade. Tá? Existe uma pressão maior dos gêneros aos homens terem mais autocontrole e as mulheres terem mais autorregulação. Aprenderem a ter. Né? Como o autocontrole é algo próximo,
ele é voltado no comportamento. Então, tipo, eu não vou te bater. Eu não vou te bater porque eu vou ter uma perda, né? Agora. Ou às vezes eu vou te bater porque eu posso ter um ganho depois. Então, o jeito, entre aspas, horríveis, assim, masculino de pensar, né? Eu vou pensar no que eu tenho que fazer, mas não na reflexão sobre o que eu tô fazendo, que aí seria autorregulação, que é uma coisa mais distante. Então eu vou agir. O que eu tenho que fazer agora? É isso. É a coisa do ser pragmático, sabe? Essa visão que a gente tem masculina e feminina é totalmente construída. Sabe essa visão masculina do ser pragmático? Sim. Eu sou pragmático, concreto e tal. Isso, uma... vou lá e resolvo, né? Isso. O que tem que ser feito? Vamos fazer, né? Isso é ligado ao autocontrole. É você fazer uma avaliação, onde que é o ganho, onde que é a perda, tá próximo, bota lá nos números, 5 é maior que 4, então vamos fazer esse. Acabou, né? Mulheres têm isso também. Tem isso também, tá? Só que não tem tanto treino disso. Por quê? Porque mulher tem que regular o comportamento e aí o que sobra? A emoção. Então tem mais autorregulação. Então mulher tem muito mais percepção. E aí, de novo, quando eu falo mulher, tô falando do jeito estereotipado mesmo, tá? Claro, só pra forçar. Claro. Então, mulher em geral tem mais autorregulação, que é a capacidade de lidar com as suas emoções e a do outro. Então, eu tenho as minhas emoções, eu tô sentindo isso, então eu tenho que segurar certas coisas. Eu tenho que ter mais habilidade de perceber as suas emoções. Então, o que você pode fazer ou não, sabe? Essa engenharia social, sabe? Uma coisa mais não verbal, né? Aí, não é que o homem não é capaz de fazer isso, muito pelo contrário, ele é treino. A gente não tem treino disso, né? E aí, isso afeta também a percepção de risco. Quer dizer, toda vez que você ouvir alguém falando, não, mas que mulher é mais assim ou mais assado em relação a esses campos aí, a gente tá falando de uma coisa construída. Construída e é resultado de treino. Então, assim, a gente pode falar que hoje, em média, 2025, em média, as mulheres têm mais autorregulação, os homens autocontrole? Sim, tá? Mas nada impede que não mude em uma geração. Tipo, em 20 anos você muda isso aqui. Porque é questão de treino, de sociabilidade mesmo, sabe? É botar os meninos pra falar mais dos sentimentos deles e botar as meninas pra meter o louco mais, né? Se você vai numa sociedade, sei lá, mais matriarcal, vamos dizer assim, pode ser que a gente encontre um perfil oposto. Não assim. Pode ser, encontra. E aí recomendo um livro ótimo, clássico, assim, 1930, que chama O Gênero da Dádiva. O Gênero da Dádiva, livro fantástico, com sociedades polinésias. Você vê que é totalmente trocado, é misturado, não tem nada a ver. Então, todo mundo tem os dois, autocontrole e autorregulação. Claro. A questão é a gradação do uso deles varia entre os gêneros por uma mera construção social, tá? Certo. Então, a ideia é que os meninos descrevam melhor seus sentimentos, porque aí você consegue fazer um planejamento do futuro, e as meninas têm que meter mais o louco. Vai fazer um monte de merda? Vai, mas vai regulando também, né? Então, do mesmo jeito que os meninos brincam de lutinha e se machuca, volta, é a mesma coisa. Tem que dar uma equalizada nisso, tá? Porque isso são formas de você controlar o que é controlável em você, né? E controlando o que é controlável em você, você vai ter uma percepção de risco mais adequada do mundo, mesmo apesar da gente ter um viés de negatividade. Então toda vez que você ficar pensando, será que o passado era melhor? Né? Você vai... Não, peraí. Eu vou olhar os dados, né? Eu vou olhar... Em vez de ficar falando, não, o passado era melhor mesmo, do passado as pessoas me entendiam mais e tal, é que você que não mudou, né? Você tá preso em coisas do passado ainda. Então, a ideia é, será que o passado estava melhor? Vamos atrás dos dados, né? Vamos atrás do sistema analítico. Se os dados não mudaram e mesmo assim eu me sinto inseguro, aí alguma coisa de eu pensar da minha autorregulação, meu autocontrole. Meditar sobre isso, né? Daí a importância de eu ter boas fontes de dados, né, pra balizar isso, e ter acesso a pessoas que no presente eu consiga ter bons espaços de partilha. Percebe? Veja, começamos, gente, no tubarão e na vaca, né? Estamos aqui. Então, o que seria o tubarão? O tubarão é informação distante. Você tem que ter o tubarão dos dados distantes para mostrar que o tubarão não faz tão mal assim, né? É isso. E o que é a vaca? É o que tá perto. São as pessoas próximas que você tem que ter, né? E aí, aumentando a diversidade dessas pessoas, você também diminui a imprevisibilidade do mundo. Quanto mais diversas as pessoas que você convive, não quer dizer que seu mundo vai ficar maior. Você tem o seu mundinho ali. Mas menos imprevisível vai ser. E aí você se abre mais ao novo, e aí o mundo parece mais estimulante, e ele parece menos perigoso. Apesar disso parecer muito bonito, poético, estamos indo no caminho contrário. Estamos caminhando para o conservadorismo. E as pessoas não ligam mais para os dados, elas só ligam para os grupos onde elas fazem parte. Percebe o problema? É doideira, hein, Antônio? Então. E aí, por exemplo, uma solução que é uma baita bola dentro, assim, fantástica,
bola dentro é, pelo menos em São Paulo, eu acho que vale no Brasil, mas começou em São Paulo, proibir uso de celular em escola. Isso vai ter um impacto monstruoso. Fenomenal, assim. Você começar... E aí recomendo, assim, uso de celular para criança é adolescência para frente, sabe? Assim, pode postergar o máximo possível o uso de celular para criança, tá? E aí recomendo... mas como é que eu vou saber onde meu filho tá? Lembra daquele... compra aquele celular que não é smartphone. Que você tem que ligar mesmo. Usa os antigos lá, que só tem a cobrinha. A diversão é o jogo da cobrinha. Volta no... Como que chama? BCP. Lembra do BCP, Ken? Isso. Lembra? Então, volta no BCP daqueles. Podia voltar pro Nextel, né? Pro radinho da Nextel. Pode ser. Menos pager. Pager era muito chato. Mas não precisa. Não, o radinho tem que falar. Isso. E só consegue falar na hora, não consegue deixar recado. Isso, exatamente. Então, se voltar essas tecnologias, são muito úteis. Dá pra... Inclusive, é um negócio escalável. Para criança e adolescente, a gente vai ter um impacto enorme no aumento tanto do autocontrole quanto do autorregulação. Eu li que no primeiro mês de implementação dessa lei já teve melhoras. Já teve melhor. Então, de novo, as pessoas naturalizam, tipo, as pessoas têm que usar menos rede social. É que a gente já tá a gente acha que é natural, a gente aprendeu a naturalizar. É totalmente possível. Só precisa de um pouco de autocontrole. No começo, autocontrole não vai usar. Sabe? É tipo criança mesmo, não vai usar. Aí, Dizem, inclusive, as más línguas, né, que os filhos do fundador do Facebook não tem Facebook. Né? Exato. E faz todo sentido, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, e daí, assim, muita gente até comenta, assim, fala, você regular demais, né? Não é uma coisa meio elitista. Não, é porque... Quando você era criança, quando você estava no jardim de infância, no seu jardim de infância você não lembra, mas sua mãe deve lembrar. Tinha as regras na parede, regras de convivência das crianças. Você teve uma fase que tinha regras de autocontrole. E a partir dos limites, você desenvolve sua autorregulação emocional. Você precisa de limite. A questão é que a gente cresceu na internet sem regra. E aí a gente não tem autorregulação nenhuma dentro da internet, né? A gente tem que voltar pro jardim de infância. Todos nós. Você tem lá mais de 30 anos? Jardim de infância. Senta, bota o chapeuzinho. Quais são as regras? Não faz cocô no chão, não bata no seu amiguinho, não morda a cabeça dele, né? Tem que ter essa regulação, porque a partir disso, você vai criar indivíduos com autorregulação e aí você não precisa mais da regra. Percebe? Sim. Tá? Então não é uma estratégia elitista e nada. Isso chama aprendizagem. A gente aprende no limite e na pausa. Né? E aí, para fechar, tem a ver com o nosso Naruhodo sobre tédio, né? Porque o tédio é uma forma importante de você mudar de objetivos. Então, se você é criativo com seu tédio, se você é criativo com seus limites, você vai ser capaz de ter soluções criativas, né? Se você usa o seu espaço de tédio para ser criativo. Então, o que a rede social faz? Tira você do tédio, que fica mostrando N coisas. Se eu tiro o celular de você, você vai ser obrigado a ser criativo com o silêncio, com o vazio. Né? É igual quando acaba a luz de casa. Acaba a luz de casa um dia, depois o cara tá lendo o livro, né? Porque não tem nada pra fazer. E aí, é assim que você cria novos hábitos, através dos limites. Não é legal, Kay? Muito legal. Não é interessante? Então, a gente saiu do... Então, lembra agora do tubarão e da vaca, né? O tubarão é o sistema analítico de risco distante, a vaca é o sistema experiencial de risco próximo, né? E a partir daí, isso é ligado com a ideia de autocontrole. A vaca seria a vaca do autocontrole e o tubarão é o tubarão da autorregulação, né? E é isso que a gente tem que desenvolver, tá vendo? Estratégias de criança. Dá para os adultos, que são crianças grandes, pensa lá no tubarãozinho, na vaquinha, né? E aí você vai conseguir introjetar coisas muito legais. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.